Olá, eu sou o Renato Russo, consultor de apresentações. Bem-vindos a mais um vídeo da série de dicas Apresentações Eficientes. A dica de hoje veio de uma pergunta que eu recebi em um webinar. Para quem não me conhece, eu promovo sempre webinars gratuitos sobre apresentações. Se quiser participar, é só me seguir nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, eu estou sempre divulgando as datas, ou mesmo no meu site, eu vou deixar os links aí nos comentários. Sempre estou promovendo esses webinars e eu costumo responder perguntas que o pessoal me manda antes e respondo perguntas ao vivo também durante o webinar. A pergunta que me foi feita foi sobre o tempo necessário para começar a preparação da apresentação. É uma pergunta um tanto complicada, pois normalmente esse tempo não nos é dado. Você recebe a notícia que você precisa preparar uma apresentação e muitas vezes o tempo que nos é passado não é aqueles que a gente julgaria ideal para poder fazer uma apresentação. Muitas vezes o nosso gestor, outra pessoa, chega e fala, olha, você vai precisar preparar uma apresentação, nós vamos ter uma reunião daqui a 2 horas sobre determinado assunto e é para você levar um status do projeto ou apresentar. Ou o pessoal simplesmente chega e fala, olha, o cliente vai passar aí no final da tarde, você precisa fazer uma apresentação para poder deixá-lo a par de como que está o projeto dele. Então, sabendo que as pessoas normalmente trabalham com muita pressão, falta de tempo, uma dica que eu dou nesse caso para acelerar o preparo da sua apresentação é ter o que eu chamo de uma caixa de ferramentas à mão. E o que é essa caixa de ferramentas? É um arquivo com determinados recursos, elementos visuais, tabelas, ilustrações, diagramas prontas para usar. E como é que funciona isso? Vamos dizer, você faz uma apresentação de um determinado assunto, você faz um diagrama lá explicando, por exemplo, um processo, e fica muito legal. Você gasta tempo para elaborar aquilo e ao final da apresentação as pessoas comentam, falam, pô, ficou legal aquele material que você fez. Então minha sugestão é guarde esse material num arquivo separado, porque é a grande chance de você poder reutilizá-lo. Muitas vezes a situação vai mudar, vai demandar alguma adaptação e tudo mais, mas eu te garanto que assim, há grande chance de você conseguir, com aquele diagrama, usar em situações diferentes. E como ele já está preparado, você vai fazer as adaptações necessárias e ganha bastante tempo desse jeito. Outra situação, vamos dizer que você preparou um status de um projeto e fez uma apresentação também que ficou legal, que comunicou bem o status. Guarde os elementos que você preparou, o template que você usou, para usar em outra apresentação. Grande chance disso aí ter utilidade no futuro. Para ficar um pouco mais claro, vamos ver um exemplo. O que são algumas dessas ferramentas, diagramas, ilustrações que podem ser úteis em diversas situações. Vamos dar uma olhada aí nesses slides que eu vou mostrar. Algo que eu sempre carrego em minha caixa de ferramentas são ícones. Ícones são muito interessantes para deixar a apresentação mais visual. Veja aí alguns exemplos de ícones que remetem ao telefone, endereço do site, e-mail, etc. Isso aqui pode ser muito bem, por exemplo, um slide de abertura da minha apresentação ou um slide final, um encerramento, onde eu deixo os contatos da minha empresa, meus contatos pessoais. Outro exemplo de ícones são aqueles para deixar a sua apresentação um pouco mais visual, um pouco mais criativa. Veja aqui algumas aplicações. Por exemplo, nesse canto aqui eu tenho as famosas carinhas aqui, né? Hoje estamos muito associados a emoticons, esse tipo de coisa. Se você usa isso aqui num status de projeto, por exemplo, deixa a coisa mais clara para as pessoas que pé que está. Ou mesmo itens assim como um cheque de item concluído, um ponto de alerta para se chamar a atenção. Esse aqui que parece um acelerador, eu sempre costumo usar, por exemplo, em status de projeto, mostrar como é que está a tendência, se está positivo, negativo, neutro. Aqui eu tenho um exemplo que eu fiz, algo que lembra um post-it, para deixar minha apresentação um pouco mais criativa mesmo, deixar um pouco mais chamativa, para poder dar uma quebrada na apresentação e cativar um pouco mais a atenção da plateia. Outro exemplo de aplicação de ícones, isso aí eu já discuti num outro artigo que eu tenho sobre bullets aí disponível no meu site, é usar ícones ao invés de bullets. Veja aqui que eu usei ícones que remetem ao meu status de projeto para que a apresentação fique mais visual, fique mais bem organizada, a informação mais fácil para as pessoas poderem se localizar, entender do que está sendo falado em cada tópico. Tabela é algo sempre importante de se carregar na apresentação. Por quê?
Porque normalmente os softwares como o PowerPoint ou Excel, as recomendações de design de tabela deles são muito pobres. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre tabelas aí no meu site também, vale dar uma procurada. Aí ele chega e te recomenda uma tabela desse jeito aí, o que não é legal. Aí você precisa, no final, editar para deixá-la de acordo com a imagem da sua empresa, melhorar fontes, etc. E no final você acaba gastando um bom tempo formatando a sua tabela, tirando, por exemplo, bordas, acertando os sombreamentos, deixando um espaçamento melhor para as fontes. E quando você gasta esse tempo todo, é legal você guardar essa tabela para uma próxima ocasião, porque possivelmente você vai utilizar essa tabela de novo, e uma vez que você já tem essa tabela formatadinha, fica muito mais fácil, perde-se muito menos tempo. Coisa importante, você tentar também para questão de tamanho de fonte, deixar isso tudo melhor aí na sua tabela e cuidar dos aspectos como espaçamento, alinhamento das minhas categorias, por exemplo, eu quero deixar isso, eu deixo isso aqui sempre alinhado à esquerda para ficar melhor. Então, uma vez que você tem essa tabela pronta, a coisa fica muito mais fácil e na próxima apresentação você já parte dessa tabela e acrescenta linhas, colunas aí, de acordo com a sua necessidade. Eu sempre deixo na minha caixa de ferramenta também diagramas. Nós estamos, às vezes, tratando algum problema, precisamos bolar uma maneira visual, criativa de apresentar o problema, e às vezes conseguimos desenvolver alguns diagramas que são legais, as pessoas comentam depois, poxa, ficou bem explicado a sua análise. Então guarde esse diagrama para uma outra situação, eu tenho certeza que eles vão ser úteis. E você faz as devidas adaptações aí do texto, das fontes, etc., de acordo com a sua necessidade. Veja que outros exemplos de diagramas podem servir para N ocasiões. Quando você está falando de processos, discutindo alguma coisa interna da sua empresa, etc., sempre pode ter utilidade guardar esse tipo de material. Às vezes você gasta um tempo preparando, então por que não mantê-lo à mão, pronto para quando for necessário em outra situação. Outra coisa também que é muito legal, por exemplo, cronograma de projetos. Às vezes a gente gasta um tempinho preparando isso aí para ficar bem visual. Você vai mostrar um slide para dar uma visão geral do seu projeto, colocar aí as atividades principais, os marcos principais, e não fica legal você utilizar, por exemplo, um print do Project ou outro software de gestão de projeto, porque as fontes não estão legais, fica ilegível, etc. Às vezes você pode preparar um esquemático melhor, onde a coisa vai ficar mais clara, você vai chamar a atenção somente para aquelas atividades mais importantes, e depois, quando for descer no detalhe, aí sim você usa algo com informação mais rica. Isso aqui é para dar uma visão geral e pode ser bastante útil em diversas situações. Entendeu, então, o que são esses elementos, o que são essas ferramentas? Guarde isso num arquivo separado, vai juntando lá, toda vez que você preparar alguma coisa nova, vai juntando isso aí, que tem certeza que você vai conseguir reutilizar isso aí. E a dica também vale para figuras, imagens. Às vezes a gente gasta algum tempo procurando imagens legais e baixa aí, por exemplo, num banco de imagens gratuitas. Muitas vezes são imagens que se aplicam a várias situações, então guarde essas imagens ou no arquivo PowerPoint ou no mesmo diretório. E falando em diretório, tem uma dica também. Hoje em dia nós temos à disposição o armazenamento gratuito na nuvem, seja no Google Drive, no iCloud, OneDrive, Dropbox, etc. Então, como esse é um tipo de material útil, salve numa pasta na nuvem que esteja sincronizado com o seu computador, para que num dia que você não estiver no seu computador e precisar preparar uma apresentação de última hora, o material está lá e vai te fazer economizar tempo. Gostou das imagens, ilustrações e ícones que eu mostrei nos slides? Então fique à vontade para baixá-los. Vou deixar aqui no comentário do vídeo um link para poder fazer download. Pode baixar e faça bom uso do material. Gostou da dica que você recebeu aqui hoje? Então compartilhe com aqueles seus amigos que preparam apresentações. E como eles dizem no teatro, se não gostou, compartilhe com os inimigos. Não esqueça de deixar uma curtida no vídeo e também de assinar o canal. Assinando o canal você vai ser sempre notificado quando tiver material novo, quando tiver vídeo novo publicado.
Além disso, se quiser, pode me seguir também nas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn e no meu site também. Estou sempre publicando conteúdo útil sobre apresentações na forma de vídeo e de artigos. E você tem alguma dúvida sobre apresentações? Gostaria de saber algo mais? Só me mandar a pergunta. A sua pergunta pode virar um artigo ou um vídeo como esse e ajudar outras pessoas. Fico esperando seu contato. Até a próxima e muito obrigado!